Bem-vindos ao Psipod, onde batemos um papo sobre psicologia. Eu sou Amanda Bezamar Eu sou Luciane Bezamar, e começamos agora mais um episódio. do Psipod Bezamar, nova temporada, temporada 2024. E vamos iniciar com um tema que é um tema de grande relevância e importância para nós, que é... O autismo. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre o transtorno do espectro autista. A gente está lançando esse vídeo num dia importante para a causa aí, de conscientização desse transtorno que acomete hoje. A gente vai até falar um pouquinho sobre isso também, né, das questões das prevalências. E aí a gente separou 6 perguntas de alta, assim, que ficam em alta e que são muito perguntadas, né, para a gente poder estar comentando hoje. A primeira pergunta, podemos começar? Podemos? A primeira pergunta é: autismo, como identificar? Gente, quando uma criança nasce, ela tem o que a gente chama dos marcos do desenvolvimento, né? Então, um bebezinho, desde o momento que ele nasce, ele inicia um desenvolvimento, né, extraútero, né? E começa a aparecer os marcadores disso aí. Fica muito fácil a gente ter percepção dos marcadores do desenvolvimento neuromotor, que são, a gente faz até a conta assim, né? 3, 6, 9, 12. 3 anos a criança sustenta a cabeça, 6 meses a criança sustenta... 3 meses a criança sustenta a cabeça e rola, 6 meses a criança senta, 9 meses a criança engatinha e 12 meses a criança anda. Então, são mais ou menos marcadores que precisam acontecer em torno disso. Esses são simples, né, das pessoas entenderem, fazem parte de um dia a dia muito mais visível. Mas, paralelo a isso, tem os marcadores do desenvolvimento neuropsicossocial, que envolve as questões emocionais também. Esses marcadores são marcadores que nem sempre são alinhavados tão simplesmente assim. Por quê? Porque cada pessoa tem também os seus, por exemplo, a família diz, não, pai e mãe são mais tímidos, a criança é mais tímida, né? Uhum. Então, há sempre alguma justificativa e alguma correção emocional para aquilo que parece não estar de acordo com a criança, que não olha para a mãe, não olha para o pai, não triangula na situação quando quer alguma coisa, Não faz atenção conjunta. não faz atenção conjunta. A criança que tem choros exagerados por algumas situações, que às vezes as pessoas dizem, não entendi por que chora tanto quando acontece essa situação. A criança que se incomoda com alguns tipos de tecidos, de roupas, de coisas. Então, assim, são sinais que começam a aparecer, geralmente, muito cedo. Fora os outros comprometimentos, que esses aí, na maioria das vezes, as famílias buscam ajuda, que é impedimento de sono, de alimentação. Esses são marcadores que, às vezes, as pessoas se assustam e começam a buscar. E acho importante a gente entender e pensar também que se existe um padrão fora desse neurodesenvolvimento, a gente precisa pensar que não é nocivo você levar a criança para ser avaliada. Pelo contrário, você só vai ter ganhos de levar uma criança para ser avaliada. Porque se você está sentindo que essa criança tem alguma dificuldade, seja essa qual for, seja a área qual for, um estímulo ou uma compreensão do quadro dessa criança só vai te trazer mais clareza. É claro que a gente entende que nem todo mundo tem acesso e é difícil mesmo. A gente tem experiência com pessoas que não têm acesso, a gente se disponibiliza também a atender de uma forma mais social para algumas famílias e ajudar algumas pessoas, mas a gente precisa entender que se você tem acesso e se você tem recurso, avaliar uma criança que tem algum tipo de atraso ou algum tipo de dificuldade em alguma dessas áreas do neurodesenvolvimento só vai ser bom para essa criança. E o que a gente entende hoje, até em termos de transtorno do espectro autista, é que o diagnóstico precoce traz muitos ganhos para essa criança. Porque se a gente está falando de neurodesenvolvimento, a gente está falando de podas neurais, a gente está falando de um desenvolvimento que o quão antes esse filtro para aprendizagem e para desenvolvimento está mais aberto. Então, a gente está falando de uma criança que está ainda mais neuroplástica. A gente entende hoje em dia que o cérebro funciona dentro de uma neuroplastia, ou seja, que ele está em constante desenvolvimento e evolução,
Mas a gente também entende que existem marcos importantes e que existem aberturas de possibilidades para essa neuroplasticidade que são maiores durante o período da infância. Sim. E um detalhe, assim, que a Amanda falou aqui muito importante, às vezes buscar uma ajuda, uma orientação ajuda, auxilia muito no sentido de que é difícil, gente. Um pai e uma mãe, eu costumo dizer assim que pai e mãe são um pouco norteados por filho também. Filho também ensina a fazer os caminhos de pai e mãe, né. Só que, quando você tem uma criança que tem dificuldades, é como se ela não tivesse te dando o norte da situação, né. E aí você receber orientações para você aprender coisas para usar com a sua criança, né. Às vezes aquela criança não se envolve numa brincadeira, não engaja numa situação. Vamos criar recursos para que a gente faça ela se engajar, vamos entender essa criança e ajudá-la a se engajar nisso, né. E não é como se a gente nunca tivesse tido experiência, né, e até por conta da pandemia a gente teve, de crianças que realmente estavam só hipoestimuladas. Crianças que mas ainda assim, essas crianças que estão hipoestimuladas e por isso estão tendo pequenos atrasos, também precisam de uma orientação para esses pais, que precisam entender como melhor estimular essa criança para que ela atinja os marcos do neurodesenvolvimento. Exatamente. Vamos lá, então vamos para a segunda pergunta. Autismo é genético ou hereditário? Essa Vamos chega lá. a ser por uma época chegou até a ser polêmica, né, acho que hoje em dia já tá mais estabelecido isso. É. Na verdade, vamos lá, vamos botar autismo é genético ou hereditário, eu acho que a gente precisa pensar que o autismo é multifatorial, né, acho que é o primeiro ponto. Autismo não Primeiro, vamos entender o que que é genético e o que que é então hereditário, fala. né, acho que é bom. O genético é o que a gente entende que vem do DNA, é o que a gente Do entende gene, né. que é mais inato, digamos assim. Aquilo viria dentro da carga genética do gene daquela criança, porque foi passado de geração em geração, né. E o hereditário seria, não necessariamente a ver com o gene, mas também influências do ambiente. Mas que o hereditário também, uma época, podia ser de herança genética, né, que se falava, né, então Sim. precisa entender qual hereditário é isso que pode vir de herança genética. O autismo, gente, cada vez mais se entende que é multifatorial, né, e que, o desenvolvimento dele, como ele vai se dar, também tem muitas relações com todos os acontecimentos que estão no entorno dessa criança. A gestação, o nascimento, as interações que essa criança vivenciou e como vai transcorrer esse desenvolvimento aí até o segundo ano e meio de vida, né. Existe um fator que é um fator muito importante que eu penso no estudo das neurociências, que é a poda neural. Assim, entender a poda neural faz entender uma série de coisas sobre o autismo. Vamos pensar que eu vou fazer por uma analogia. Vamos pensar aqui que existe uma árvore e que ela está ali começando a se desenvolver e que vai acontecer uma poda nela para que ela abra novas ramificações e tenha novos caminhos. A poda neural, a falha na poda neural, que se fala que acontece no autismo, ela acontece por quê? Na hora de acontecer essa poda, que é por volta de 1 ano e meio e 2 anos de idade, é como se falhasse. Então vamos supor assim, aqui estão todos os galhos dessa árvore e você começa a poda, mas ela falha, ela só vem até aqui ou ela vai até aqui e não vai nessa parte, tá. E isso significa que esse neurônio não vai dar novas ramificações, é como se ele, acho que vou usar o termo que está me vindo, como se ele ficasse encruado ali e não vai fazer as novas conexões, as novas ligações que precisaria para Ou que o pode fazer de uma desenvolvimento forma mais consiga, fraca, né. ou vai se conectar mal, ou vai se conectar de uma maneira mais fraca, exatamente. Então, pode não acontecer. E isso pode a falha da poda neural, ela pode acontecer desde de uma pequena falha só no primeiro, nessa rede de neurônios, né, eu estou supondo aqui que nós temos 5 redes de neurônios. Só na primeira, pode acontecer em 3 e pode acontecer em todas e pode não acontecer parcialmente em uma. Então, e tudo isso estaria enquadrado dentro do espectro, né. Para mim, essa é uma das explicações científicas que mais me fazem entender, eu que sou uma estudiosa há mais de 30 anos do autismo, como algo que faria muito sentido o tamanho do espectro que nós temos. É óbvio que a gente tem
seres humanos, que cada um tem sua diversidade, né? Mas por que acometimentos tão extensos em algumas pessoas e tão leves em outras pessoas, né? Então, o espectro estaria bem explicado nesse sentido, né? Isso. Agora, o que leva a essa falha da poda neural, e que aí são os fatores que podem ser genéticos E e hereditário. hereditários, né? É, a gente entende hoje que já tem alguns genes sendo estudados e que são atrelados ao autismo, mas ainda não foi descartada a ideia de que existem influências ambientais também para as questões do autismo, né? Uhum, Que são menores, hoje em dia a gente entende isso, que é majoritariamente hereditário, genético, sim. mas a gente ainda entende que existem fatores que influenciam. E aí, assim, um papo informal, assim, se a gente pensar que a vida, eu acho que o autismo existe desde sempre, obviamente que tem mais pessoas sendo diagnosticadas hoje em dia e a população é maior de uma maneira geral, mas se a gente entender que esse cérebro, que já vem com algumas características que o fazem ter sensibilidades, vamos chamar assim, tá? E está exposto a um mundo calmo, tranquilo, onde as coisas acontecem num ritmo leve, onde o Rotina. tempo das coisas é bem devagar, tem rotinas mais organizadas. A tendência é que isso não vá se tornar uma coisa muito intensa, vamos dizer assim, ou que Disfuncional ou talvez até desadaptativo, né? disfuncional, talvez nem disfuncional, nem desadaptativa, né, porque assim, entre como o seu cérebro funciona e vai se adaptando e vai se desenvolvendo, é como se tivesse um tempo melhor para tudo isso acontecer numa época lá atrás. Hoje, o exagero e a necessidade intensa das coisas, a correria, a forma como as coisas vêm, prejudicam muito, né. Nós vemos hoje, assim, os cérebros de uma maneira geral estão adoecidos, né, estão impactados por esse contexto. Todos os nossos cérebros estão, né. Quem não está de alguma forma vinculado a alguma coisa de tela, né. Eu sou uma mulher de 58 anos, vou fazer, e acordo trabalhando, não durmo trabalhando no WhatsApp e acordo trabalhando no WhatsApp. Então, assim, isso não é saudável, isso não pode ser saudável para ninguém, né. Assim, o número de telas, fora aí todas as redes sociais que as crianças estão expostas, né, coisas cada vez mais curtas que levam o cérebro a entrar numa ativação muito rápida e sem função, E né. para esse cérebro que já busca coisas diferentes sensorialmente, eh, tem claramente um acometimento que pode ser, atrelado a esse tipo de coisa, né. Uhum, 3 aspectos importantes e que precisam existir para que exista um diagnóstico de autismo. O primeiro aspecto sendo as habilidades de comunicação e habilidades sociais, algum prejuízo. algum prejuízo significativo nisso, padrões, restritos e repetitivos de comportamento, que aí podem vir de diversas, formas diferentes, e isso precisa existir, em múltiplos ambientes e múltiplos acometimentos. Isso não pode E existir perdurar e unilateralmente. existir desde a infância, E né. ser algo que vai, atravessar o neurodesenvolvimento. Então, essas são as 3 coisas importantes aí que precisa: a duração, o tempo e os ambientes onde isso acontece, tem que ter disfuncionalidade, os padrões repetitivos e rígidos e a comunicação e habilidade social prejudicada. É claro que a gente tem que pensar, gente, e é importante quando se pensa em sintoma de autismo, que ele vai vir de muitas formas diferentes, inclusive dependendo da comorbidade. A gente entende hoje que o autismo é um transtorno que vem muito comórbido da DI, que a gente chama, que é a deficiência intelectual, que é ter uma cognição mais rebaixada. E isso também pode influenciar no como a pessoa, por exemplo, vai lidar com esse autismo. E a gente sabe que altera também o nível de autismo. Então, tem pessoas com mais autismo e menos deficiência intelectual, ou mais deficiência intelectual e menos autismo, e tudo isso vai criar um espectro ainda maior do como vai acontecer o acometimento desses sintomas. Isso. Então, assim, vamos lá. Na pessoa nível 1 de suporte, essa pessoa não necessariamente teve atraso de fala, ela pode não ter tido atraso de fala, né? Eh, ela até ser uma pessoa muito comunicadora, às vezes porque pode ter até um hiperfoco na comunicação,
mas a gente precisa avaliar, e é onde o profissional vai avaliar, a qualidade dessa comunicação. Como é que essa criança se comunica? Ela se comunica sendo empática e fazendo inferência, que a comunicação exige isso, né? Que eu faça uma leitura do ambiente e que eu faça uma inferência para que eu me comunique e querendo que o outro me, sendo importante para mim e querendo que o outro me compreenda. E fazendo a leitura se o outro está ou não está me compreendendo, né? Essa Uhum. criança lê os sinais que estão acontecendo num ambiente social, isso tudo faz parte da comunicação. Essa criança tem controle inibitório? Exatamente. Freio social, Freio controle social, controle inibitório. inibitório. Essa criança, quando está se comunicando, ela se expõe de uma forma inadequada? Ela coloca assuntos e coisas pessoais que talvez não fossem prudentes ali naquele ambiente? É claro que isso a gente também tem que levar em conta a faixa etária. Tem uma faixa etária em que a criança ainda não tem esse nível de controle inibitório mesmo. E aí volta para aquela coisa dos marcos do neurodesenvolvimento. A gente precisa entender. Essa criança já devia ter um controle inibitório maior para essa idade? Então por que não está tendo? E aí a gente começa a fazer leituras. A parte da comunicação social também geralmente é avaliada por teoria da mente, que é o que a gente entende que está ligado hoje em dia aos neurônios espelho, que são neurônios que nos dão essa habilidade da inferência, funcionam para nos dar essa habilidade da inferência, e se você não faz teoria da mente, significa que você não faz inferência. A inferência é uma coisa diferente da empatia, isso também é importante de falar, Sim. né? Porque as pessoas confundem muito isso, assim, mas o autista não é empático, a pessoa com autismo não é empática? Não, na verdade, empatia é muito diferente de inferência. Às vezes a pessoa com autismo não consegue ser empática porque não fez inferência naquela situação. Para você conseguir ser empático ao que está acontecendo ao outro, que seria você realmente sentir aquilo que o outro está sentindo, sem compreender o que o outro está sentindo, sem saber se colocar no lugar do outro. Então, a inferência é muito mais a ação de se colocar no lugar do outro, e a empatia é a ação de ter essa capacidade de sentir e compreender internamente o que o outro está sentindo. No nível 2 de suporte, a criança também pode ter ou não um atraso de fala, pode não ter tido exatamente um atraso, pode ter tido uma fala mais escassa, ter falado um pouquinho realmente mais tarde, mas ter começado a se comunicar, mas precisa olhar a intenção comunicativa de fato. Existem muitas crianças nível 2 que têm ecolalia tardia ou ecolalia imediata. E isso leva as famílias a crerem que essa criança fala, que ela se comunica. Mas muitas vezes ela ou se comunica por esses códigos, já aconteceu, crianças com ecolalia, que ela trazia a ecolalia e encaixava dentro de um contexto, é muito curioso, né? Ou ela não está conseguindo uma comunicação plena de dizer o que ela quer, o que ela sente, o que ela pensa e de entender o outro quando o outro se A gente fala coloca. muito de É. ecolalia funcional, né? Que é aquela ecolalia que, mesmo que seja um copia e cola de algum lugar que essa criança está tirando isso, ela usa isso para se comunicar de forma mais funcional. Não Isso. deixa de ser um copia e cola, não deixa de ser uma ecolalia, né? Não é uma criatividade simbólica dentro da comunicação, mas é uma coisa que está sendo usada ali de forma um pouco mais funcional. E a dificuldade de comunicação do nível 3, que ela é muito mais evidente, porque muitas vezes são não verbais, e quando verbais, na maioria das vezes usam palavras soltas, não conseguem organizar o pensamento em um pedido, em uma frase, em um interesse, né, espontaneamente. É. Né. Existem marcos dentro do DSM-5, por exemplo, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, que são delimitados dentro desse nível 1, nível 2, nível 3. Mas, clinicamente, o valor disso é um valor de estudo. A gente não usa isso clinicamente para diagnosticar nível 1, diagnosticar nível 2, nível 3, de forma tão precisa assim, né? A gente não usa para diagnosticar, mas nós sabemos já funcionar automaticamente quando um paciente é nível 1 ou nível 2 ou nível 3 nas necessidades que ele tem, Uhum. né. Tem um valor maior na comunicação clínica do que em si na prática. Por exemplo, se você é uma pessoa com autismo, você saber que nível de autismo você é não vai fazer tanta diferença clínica para o seu tratamento e para você. Mas para nós profissionais nos comunicando e compreendendo os níveis de suporte, que é aí que se dividem os níveis de autismo, a gente se comunica dessa forma usando esses níveis, inclusive para facilitar esse tipo de intervenção que a gente vai criar a partir dessas necessidades desse paciente. Sim.
Um aspecto que não está ainda no DSM, mas que nós entendemos também como um aspecto que vem cada vez mais se evidenciando, é o aspecto da hipersensibilidade ou hipossensibilidade sensorial, né, dentro do Que entra autismo. dentro desses padrões rígidos e restritos de comportamento e Isso. o que a gente entende, a gente até fez um podcast falando sobre as questões sensoriais com uma terapeuta ocupacional, é, é que o diagnóstico de disfunção sensorial existe dentro do autismo hoje em dia. É isso que existe. E que dentro desse diagnóstico das questões sensoriais existem 2 perfis de funcionamento para a pessoa que tem disfunção sensorial. O perfil de quem é hiporreativo ou hiperreativo. E isso tem a ver, o sensorial quer dizer dos sentidos, né? Então tem muito a ver com o como você vai funcionar dentro dos seus sentidos. E aí, se você for alguém que tem, como a gente gosta de fazer, né, falar um filtro mais aberto dos sentidos, você vai querer buscar o mínimo de estímulos possível. Porque se você tem um filtro muito aberto, qualquer coisinha que vier de estímulo vai vir numa proporção muito grande. E se você tem o oposto, que é um filtro muito fechado, você vai ser uma pessoa que vai buscar muito esses estímulos para você suprir o que você precisa de regulação dentro dos seus sentidos. Então, vamos passar para a nossa próxima pergunta. A próxima pergunta é: por que o autismo aumentou? Vamos lá. É uma pergunta importante, na verdade existem estudos também nessa área, mas fundamentalmente aumentou o diagnóstico e aumentou o espectro, né? Então são 2 pontos característicos que a gente sabe que podem ter feito aumentar. A gente tinha um DSM, que é o código de doenças que nós somos conduzidos, em que ele tinha outras síndromes, como a síndrome de Rett, o transtorno invasivo do desenvolvimento, tinham outras coisas que aconteceram e que hoje são englobadas dentro do espectro autista. Então, só isso já aumenta o número de autismo, porque você não tem mais outras classificações e denominações, né? E, paralelo a isso, as pessoas começaram a entender melhor o que era autismo e começaram a se dar conta que pessoas estão mais fora do padrão de exigência. Temos as telas, que eu acho que vem cada vez mais gritando. Talvez aquela pessoa... Sabe aquele colega que estudou com você que era diferente, meio esquisito? Eu tive alguns na minha vida, que nunca foram diagnosticados, provavelmente são pessoas bem-sucedidas, profissionais bem-sucedidos, têm suas famílias, né? Enfim. E que hoje em dia a gente sabe que com esse excesso das telas, por exemplo, as pessoas estão se desregulando muito. E nessa desregulação As você pessoas são começa a... naturalmente hiperestimuladas. os transtornos estão não é só o transtorno do espectro autista, os transtornos estão de uma maneira geral, né? Não há um grupo de adolescentes que não tenha 5, 6 com transtorno. Um é bipolar, o outro é border, o outro é não sei o quê. Assim, não tem que não Uhum. tem. Então, isso é uma coisa para a gente pensar, né? Então, tem esse outro aspecto. E há também a questão, que essa para mim eu acho que é a mais interessante, que é os autistas estão tendo filhos, né? A gente, assim, acho que a gente vem de uma geração de pessoas, os autistas leves tiveram filhos. E esses filhos estão vindo dentro do autismo também, alguns leves e outros nem E o tanto. contrário tem acontecido também. Tem chegado filhos autistas e pais que estão sendo diagnosticados por conta dos filhos. E a outra que, assim, eu como uma profissional de 35 anos, na minha cabeça isso já começava a se acomodar, a funcionar, e parece que agora a Amanda estava me falando que de fato tem estudos disso, que para mim é tudo um grande espectro. TDAH, transtorno de ansiedade, TEA, está tudo num grande espectro com silhuetas diferentes e acometimentos maiores ou menores, né? Isso. Então vamos lá, para resumir, porque essa é uma que gera polêmica aí, né? Que a gente ouve muita gente falando. E aí, agora tudo é autismo? Tudo é autismo agora? Não é. A gente tá entendendo que não é bem assim. Que na verdade existem fatores, como por exemplo, ampliou o diagnóstico. O diagnóstico inclui coisas que antes não eram consideradas autismo, né? Existe uma prevalência maior, porque inclusive esses autistas que talvez fossem autistas leves, não diagnosticados, estão tendo filhos que estão sendo diagnosticados, estão chegando e sendo diagnosticados também. E essa teoria de que
as coisas existem dentro de um espectro e que a gente precisa compreender o quanto isso está gerando ou não disfuncionalidade, para entender se existe realmente um diagnóstico ou não. Por que fazer o diagnóstico? Ah, se tem pessoas que a vida inteira funcionaram são autistas, existem alguns aspectos por que fazer o diagnóstico. Se a gente está falando de uma condição que é hereditária, genética, né, do ponto de vista genético, a gente está falando de uma condição que, se essa pessoa já sabe, ela sabe da probabilidade que ela pode ter um filho assim. Muitas vezes as pessoas dentro do espectro autista estão sendo, na vida adulta, diagnosticadas como depressivos, como obsessivos, e a origem disso está no autismo. Se tratado de uma outra forma, pode não, que essas pessoas não estão dentro de um transtorno de depressão, elas estão dentro de um transtorno do espectro autista, né? E o outro aspecto é que a pessoa tem o direito a conhecer o funcionamento do seu cérebro e criar formas de você lidar com isso melhores. Hoje a gente tem adultos excelentes falando até na internet sobre o seu próprio autismo, como entender isso foi bom, como conseguir algumas adaptações do ambiente é importante. Então é importante o diagnóstico, gente. É o próprio Humberto que veio aqui e conversou com a gente sobre diagnóstico na vida adulta. Foi alguém que veio esclarecer pra gente algumas questões aí do autismo. É um vídeo também muito legal que tem aqui no podcast. E aí eu acho que a gente pode passar para as nossas duas últimas perguntas, que eu acho que eu vou fazer concomitante, que aí a gente já consegue. Que seria: qual o exame que detecta autismo? E quem que diagnostica o autismo? Tá, vamos lá. Infelizmente não existe um exame que detecte o Específico, autismo, né? Na verdade, um exame do tipo exame laboratorial não existe, né? Não tem como você Fazer um fazer um exame de exame de sangue vai sangue bater autismo. ou um exame de imagem, ou um exame que vá acusar autismo. A medicina, quando ela é precisa, ela é mais simples de se identificar. Não estou dizendo que é mais fácil em nenhum aspecto, não, mais simples de identificar. Quando uma coisa aparece em imagens, em exames, é mais simples de detectar. O autismo não é. O autismo é de diagnóstico clínico, e esse diagnóstico clínico precisa ser feito por uma equipe multidisciplinar. Então, tem o médico, neurologista ou psiquiatra, a equipe que vai fazer as avaliações dessa criança, que vai ser o psicólogo, o neuropsicólogo, o fonoaudiólogo, a terapeuta ocupacional, que são as pessoas que vão fazer essa avaliação dessa criança. E o conjunto disso, junto com a fala do médico, é o que vai dar o diagnóstico final. Lembrando que nada disso acontece em pouquíssimos dias. É um diagnóstico que leva aí um mês, pelo menos, para a pessoa fechar efetivamente um diagnóstico. No mínimo. E tudo precisa ter acontecido na vida dessa criança desde que ela nasceu, né? Obviamente que talvez não no mesmo formato daquele momento que ela está tendo o diagnóstico, mas precisa ter persistentemente acontecido ao longo da vida dela. Isso. Isso é muito importante. E ter em mente também que hoje em dia, mesmo que a gente tenha o neuropsicológico, que é um formato de você avaliar de uma forma mais quantitativa as habilidades e questões do autismo, ele sozinho também não é o suficiente para fazer esse diagnóstico. A gente precisa de um olhar clínico, precisa de profissionais treinados para fazer esse diagnóstico, inclusive, para que a gente consiga fechar esse diagnóstico de uma forma precisa. Sim. Então, acho que é isso. A gente pode só pensar aqui, recapitulando alguns pontos chaves. A gente falou sobre como identificar o autismo. A gente falou um pouco sobre a questão da genética e do ambiente, que a gente entende que ainda tem algum tipo de influência. Dos principais sintomas, e aí a gente navegou aí pela tríade que a gente acha importante, dando exemplos, né, de cada coisa. E o porquê que a prevalência está tão maior, e acho até importante só acrescentar agora no final que a prevalência está maior, e a pesquisa que saiu última nos Estados Unidos era de 1 a cada 36 pessoas. Então, assim, é um número que está crescendo exponencialmente, né? Já que hoje é o dia da conscientização do autismo, vamos entender então por que é importante a gente estar se conscientizando aí sobre o autismo.
É importante nos conscientizarmos. Hoje nós temos uma estatística americana de que é 1 para 36, então nós temos uma população muito grande entre nós de pessoas dentro do espectro autista. Há uma probabilidade de 1 para 1 até 2050. É a Uma probabilidade que estimativa que a gente existe, viu uma no Congresso. estimativa, isso. Então, assim, primeiro ponto que eu acho é nós entendermos que é uma perspectiva diferente que acontece e nós podemos incluir essas pessoas, mesmo que sejam com as nossas perspectivas. Para nós também é um exercício muito grande, né? Porque a tendência é que a gente olhe as coisas sobre o nosso olhar, sobre a nossa perspectiva. Você fazer um exercício para entender diferente daquilo que você está vendo, ou para ver sobre outro ângulo a mesma coisa, não é uma coisa fácil. Mas nós entendemos e temos a capacidade de fazer isso. Por que não tentar um caminho dentro disso? Né? E isso, gente, precisa ser uma coisa verdadeira. Né? Não é o que está acontecendo. Assim. As empresas dizem, nós temos cota para inclusão. E aí bota uma pessoa ali que fica excluída do grupo e da comunidade porque não se encaixa. Não se encaixa, é verdade. Mas vamos tentar encaixar de verdade essa pessoa. Vamos fazer um caminho para essa pessoa se encaixar. Isso é ser verdadeiro nesse contexto. Essa pessoa não vai ter competência para fazer A, mas ela talvez consiga fazer B, C, D. Quem sabe ela não vai conseguir. Se seu objetivo é só fazer A, é a mesma coisa que eu dissesse. Olha, você aí que usa óculos, tira o óculos e começa a enxergar, por favor. Eu não posso fazer isso. Então vamos pensar um pouco, vamos nós aí, com os nossos óculos, conseguir enxergar tudo isso. E é isso, hoje a gente termina então fazendo um convite aí para vocês dessa conscientização. A gente pedindo também para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho para receber as notificações, dar like no vídeo, para a gente poder continuar produzindo conteúdo e continuar produzindo conscientização.